uma aula, a gente vai disponibilizar a gravação no ambiente digital que dará suporte às aulas. Então, vocês poderão assistir novamente ou pegar algum trecho que vocês queiram se lembrar. Às vezes, vocês vão utilizar o material na sala de aula de vocês ou para alguma atividade profissional, vocês vão poder usar esse material. Então, ela tem essas duas finalidades. Bom, então agora nós vamos dar início à nossa primeira aula da oficina. Estou muito feliz, muito satisfeita por estar iniciando. É um trabalho que eu tenho imenso prazer em estar realizando. E esse é o segundo ano do projeto, né? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do projeto, da motivação, do financiamento, da equipe e da dinâmica do curso, né? Que é da oficina. Eu vou falar de tudo isso. Começando, então, pelo projeto, né? O projeto é um projeto de letramento ou de educação midiática. Ele teve início em 2021. Já um pouco antes, em 2020, já vim estudando um pouco o tema, mas em 2021 a gente submeteu o primeiro projeto de extensão aqui na Unesp, e ele foi aprovado e a gente começou, então, esse trabalho. E é um trabalho que tem como objetivo, justamente, evitar que esse círculo que a gente vive, né, esse círculo midiático, acabe prejudicando a leitura e o entendimento que a gente tem do mundo que nos cerca. E se isso vier a acontecer, é porque nós não estamos exercendo, de fato, a nossa liberdade de pensamento, né? Então, o pensar livre, ele precisa ser desenvolvido, e o letramento midiático, ele compõe um quadro, né, para proporcionar essa autonomia crítica, esse pensamento crítico. E foi por aí que a gente começou a desenvolver o trabalho. Bom, no caso, por que a gente começou a pensar nos professores? No ano passado, a gente fez um projeto direcionado, tinha como público-alvo professor. A gente fez uma divulgação na Secretaria Municipal aqui de Jaboticabal, porque o campus em que eu estou é Jaboticabal, mas a gente fez de uma forma abrangente, né, pegando também outros públicos, e nós tivemos muita gente de outras áreas, porque é um assunto que, de fato, interessa a todos, porque todos nós participamos desse universo e também, em alguns momentos, somos vítimas da desinformação, que pega muitas áreas, inclusive a área da saúde, que às vezes pode provocar aí problemas sérios, né? Então, a gente percebeu naquele momento, no ano anterior, fazendo uma reflexão após o projeto, né, a finalização, que seria muito interessante a gente ter esse ano um foco nos educadores, nos disseminadores, né, um trabalho específico para esse público. A gente acredita que a educação faz toda a diferença, e desde o início, né? E também pensando no currículo, que isso está no currículo, né? Então, é uma forma de você contribuir para a formação das crianças e dos jovens, né? Bom, e a Lúcia, ela foi uma das convidadas no projeto do ano passado. E esse ano, também gostaria de já colocar que ela está participando da organização. Então, é o fruto do projeto anterior. Ela veio, participou como uma das palestrantes, e o trabalho foi tão bacana que ela passou a integrar o projeto na qualidade também de organizadora. Por isso, estamos aqui com o Instituto Asas, que depois ela mesma vai apresentar, tá? Bom, vamos aqui à segunda parte, que eu não quero me estender muito, para não roubar o tempo de apresentação aí da Lúcia, que quem vai hoje dar as cartas aqui vai ser a Lúcia. Eu queria agradecer a todas essas pessoas que estão aqui, né? Mas eu tenho uma outra mais completa, então vou passar já para a segunda. A Karina, da Biblioteca da FCAV, né, nossa parceira,
nós temos esse projeto que eu estou me referindo, ele tem uma parte que é o letramento científico, que integra o letramento ou a educação midiática. E a biblioteca é um parceiro, né, nessa etapa muito importante, que, na verdade, assume a parte referente ao letramento científico. Então, eu queria agradecer a Karina e também, em nome da Karina, eu queria agradecer a participação de uma funcionária, uma bibliotecária, que esteve com a gente, com a Ana Luísa, que é a Luciane, tá? A Ana Luísa, que também está aqui com a gente hoje, é a bolsista do projeto e nossa ajuda total, né, Lúcia? Nosso braço, nossa perna, e vai estar dando suporte, coraçãozinho aqui, vai estar dando suporte aqui para todos nós durante todo o projeto. A Rosemary, minha colega de trabalho aqui da FCAV, bióloga, trabalha também bastante com a educação, porque ela trabalha com a biologia para licenciatura, então também parceira e vai estar trabalhando com um módulo que liga a educação midiática ao currículo nacional, né? E a Lúcia, que eu já introduzi, mas eu vou pedir que ela depois dê os detalhes, né, se apresente aqui. E eu, que sou a coordenadora, sou professora aqui da Unesp, e estou aqui há algum tempo, trabalhando com marketing digital na pós-graduação, pesquisando essa área, e nada mais natural, quando você pesquisa, que ir para o lado B, né? E por isso que nós estamos aqui hoje, tá? Falando um pouquinho de educação mediática. E o convidado de honra, que vai trabalhar com o debate que nós vamos ter no último módulo, que é o professor Juarez, jornalista da Unesp de Bauru, uma figura muito respeitada aqui por nós, que é um ativista antirracista, e que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer. Bom, então, essa é a nossa equipe, e sem delongas, eu vou passar para o próximo, que é para falar um pouquinho rapidamente aqui dos módulos, né? Então, no módulo 1, que é hoje, eu vou deixar para a Lúcia explicar, para a gente não ter que se repetir. No módulo 2, né, também será dado pela Lúcia, ela vai falar da complexidade midiática e vai dissolver aí um imbróglio, né, porque nós chamamos de fake news, e ela vai explicar para a gente o que seria, né, por que não seria adequado, melhor dizendo, a gente chamar de fake news. O que é, qual a diferença entre notícia e desinformação, né? Então, aqui ela vai explicar para a gente tudo isso, vai dizer como é que a gente pode se certificar de que algo não é verdadeiro, que aquilo foi deturpado, porque às vezes a fake news ou a desinformação, ela é construída a partir de informações que, de fato, aconteceram, mas que não daquela forma como está sendo mostrada, né? Então, misturam-se momentos diferentes, situações diferentes, então, tudo isso ela vai nos contar. Eu vou ficar com o módulo 3, né, que tem muito a ver com a área que eu pesquiso, que eu vou falar um pouquinho da psicologia da desinformação, né? Não sei se vocês já observaram que a viralização das informações falsas é muito maior do que a viralização de uma informação verdadeira, né? Por que isso acontece? Quais são os mecanismos que levam, né, à viralização dos conteúdos? Quais são os fatores determinantes, né? Porque isso é usado por quem produz informação falsa ou por quem produz desinformação. Bom, no quarto módulo, nós vamos falar da educação midiática voltada para o pensamento crítico, que foi a dissertação de mestrado da Lúcia, então ela volta com a gente para falar sobre isso. No quinto módulo, nós vamos ter a professora Rose para falar justamente da Base Nacional Comum Curricular e a adaptação, essa ligação, que eu acho que isso é uma coisa que interessa a todos os professores presentes, a relação entre todas as informações que a gente viu até o módulo 4 e a sala de aula.
né? Então, como que a gente liga essas coisas com a prática pedagógica e o exercício no currículo? É isso que a Rose vai falar. E no módulo 6, nós vamos ter, então, o professor Juarez, que vai fazer uma fala e, em seguida, a gente vai ter uma discussão. O tema da fala do professor Juarez são as questões éticas da produção midiática e informacional. E, em seguida, nós vamos abrir o debate: há limites à liberdade de expressão? Regulação de mídia é boa ou ruim? Então, só por si, isso já instiga, né? Já dá vontade da gente se posicionar. Só que a gente deixou isso para o final, justamente porque vai ter tanta coisa boa e gostosa para a gente discutir até lá, que certamente esse debate vai ficar muito mais gostoso, agradável, completo e complexo. E, finalmente, nos módulos 7 e 8, são as apresentações de projeto, né? Que eu vou falar logo em seguida, e eu prometo, é o último slide, antes de passar para a Lúcia, para ela começar a conversar com vocês. Então, primeiro, como que vai funcionar a nossa oficina? Bom, pessoal, vai funcionar da seguinte maneira: as aulas serão síncronas, ou seja, nós contamos com a presença de vocês, é muito importante. Inclusive, isso é uma das coisas que eu queria comentar. Nós temos experiência nesse tipo de oficina sobre educação midiática na forma presencial, então é a primeira vez que nós estamos testando esse modelo à distância, essa forma de oficina, tá? E isso é legal, por quê? Porque o nosso objetivo maior é ampliar o alcance. Eu acho que esse é um tema, um assunto muito importante, muito relevante, e que seria muito bacana se a gente conseguisse ampliar o alcance. Por isso que a gente decidiu fazer dessa forma. E veja que interessante, olhando as pessoas que se inscreveram, a gente tem pessoas de vários estados, várias cidades do estado de São Paulo, o que seria muito difícil se a gente tivesse feito presencial. Então, parece que a gente está certo na nossa visão, né, de ter escolhido o digital para oferecer essa oficina. Só que, então, para que a gente não perca a qualidade, a gente optou por fazer aulas síncronas, onde a gente interage em tempo real, vocês podem interferir, participar, tirar dúvidas, e também nós vamos ter momentos de discussões, onde nós vamos montar aí salinhas para que vocês possam discutir e dar devolutivas. Bom, toda aula, ela vai ter uma apuração de frequência, porque como vai haver uma emissão de certificado, então nós temos que apurar a frequência. Então, nós vamos passar um forms, mais ou menos por volta de 7 e pouco da noite, nós vamos passar esse forms toda a aula, para que vocês entrem, coloquem lá o e-mail e o nome e respondam duas questões aí em relação ao grau de satisfação com a oficina. Bom, a outra questão é que toda oficina que seja, ou aula, ou curso que seja à distância, é necessário que a gente tenha um suporte digital para disponibilização de material, para que a gente possa se estruturar, se organizar melhor. No nosso caso, a gente usa o Google Classroom, que é um pacote usado pela Unesp, disponibilizado pela Unesp. Só tem uma chaticezinha. Como é da Google, a gente é obrigado a entrar com o e-mail Gmail. Então, aqueles que já têm o e-mail Gmail, eu vou pedir um favor, porque alguns mandaram para a gente lá, a gente talvez tenha comido bola e não tenha explicado isso antes, e alguns colocaram um e-mail que não é Gmail. Então, às vezes é difícil. Tem horas que o Google aceita, tem horas que o Google não aceita. Isso acontece até com os nossos alunos. Então, o que a gente faz? No caso da Unesp, os nossos alunos só usam o e-mail institucional, que aí facilita. No caso de quem é de fora, ou é tentativa e erro, ou a gente pede para usar o Gmail. Então, no caso de vocês, eu gostaria de solicitar para que vocês usassem o Gmail, tá? Que aí não tem erro, vocês vão conseguir entrar na turma e participar.
Então, eu vou agora, por exemplo, mostrar, eu não sei se todos conhecem o ambiente, essa é a cara da oficina de educação midiática, o suporte que a gente vai ter, que é o suporte do Google Sala de Aula, ou Google Classroom, tá? Então, aí você tem aqui algumas informações importantes. Primeiro, aqui você tem o Meet, então, se você esqueceu o endereço, não lembra? Toda vez que você precisar entrar na aula, você vem aqui, ó, participar, e você já entra direto. Esse aqui é o código da turma, então, se alguém também perdeu o código, não estiver acessando, passa para mim no WhatsApp o código da turma. Você tem aqui, tá? E aqui é o mural, tá vendo? Então, nesse mural, tudo que você postar aqui dentro, ou a gente postar, vai aparecer nesse mural. E aqui também a gente consegue fazer uma espécie de fórum, a gente pode lançar perguntas e todos responderem, então é um local de comunicação. Nas atividades, a gente disponibiliza material para vocês, tá? Então, por exemplo, né? Então, aqui eu disponibilizei a estrutura da oficina, que é o programa e o cronograma, e material de apoio, aquela leitura que eu havia sugerido no grupo, e também o vídeo, né, sobre fake news, que a Lúcia colocou também no grupo. Então, são coisas que a gente vai usar, vai colocar, vai ter uma série de estímulos para que vocês aproveitem melhor a oficina, vão ser colocadas nesse espaço. E aqui nós temos a relação de pessoas, tá? Sheila, e isso nós vamos, lá nós vamos, inclusive, colocar também o material que a gente passa aula a aula, então, tanto as apresentações, quanto os vídeos que vocês viram aqui, e outros materiais que, porventura, vocês tenham necessidade, vocês vão avisando, a gente vai fazendo a busca e colocando lá para vocês. E outro detalhe importante, né? Eu falei no início dessa gravação, eu também vou disponibilizar essa gravação aqui. Eu vou criar aqui um novo tema, que vai ser aulas, né? E aí eu vou colocar lá, aula 1, e aí o vídeo, provavelmente os slides, como a Lúcia falou, da aula, a gente coloca aqui também para vocês, tá? Então, isso foi bem lembrado, Lu. Porque tem muito material, assim, já foi o tempo em que não se tinha nada. Quando eu comecei, a gente não tinha material, o material era tudo traduzido. Hoje, no Brasil, a gente já tem uma enormidade de material para apoiar a gente em sala de aula, específico sobre educação midiática. Então, a gente vai passar todo esse conteúdo para vocês, todos os sites, todos os manuais, tudo. A Nayara, vou te passar no chat, ó, vou pegar aqui, o código da turma é esse, ó, vou pegar, tá? Copiar o link do convite. Link copiado, ó, vou passar aqui no chat para você. Aí, para você e para quem mais estiver aí na turma que não está ainda no Classroom, ó, já está aqui disponível para vocês, tá? Eu só te faço uma pergunta, Nayara, qual que é a sua extensão do seu e-mail? Porque se não for Gmail, você vai ter que criar. Se for Yahoo, se for Hotmail. O meu é Hotmail, mas é a minha conta Google. Eu tenho Drive, é tudo. Tá. Se você tem. Então... A Lúcia até me mandou mensagem falando que achava que ia dar problema, mas eu acho que não vai, porque todas as minhas contas Google eu uso esse e-mail. Tá bom. Então, se você tiver qualquer problema, você já sabe que é isso. Mas, se não, você tenta entrar e depois você fala para a gente, tá bom? Obrigada. Obrigada a você, Nayara. Bom, eu acho, Lúcia, que eu finalizei... falar do projeto, né? O projeto. Deixa eu voltar aqui. Projeto é uma coisa simples, mas que a gente acha importante, porque quando a gente faz uma oficina, a gente tem que ter a consolidação, né, a consubstanciação, né, do nosso trabalho, concretização do nosso trabalho. Então, o projeto seria isso. E o que seria esse projeto? Nós não estamos pensando em sobrecarregar nenhum professor. Eu, inclusive, por solidariedade, porque eu sei como que é a vida de um professor. Então, vocês já têm aí planejamento das aulas de vocês. Então, qual que é a nossa proposta? Até porque a ideia de utilizar
a educação midiática em sala de aula é exatamente essa. Não é criar uma aula específica, é inserir a educação midiática em aulas que vocês conseguem entender que poderia estar sendo inserida. Então, nós vamos, inclusive, dar mais detalhes sobre isso durante a oficina, vocês vão conseguir entender melhor isso que eu estou falando, mas a ideia é que vocês peguem um tema, alguma coisa interessante da disciplina que vocês já ministram e do plano que vocês já têm e integrem a educação midiática, façam uso de alguma ferramenta de educação midiática nesse material e nesse plano que vocês já têm. Deu para entender? Qualquer dúvida, é só vocês levantarem a mãozinha aqui, ó, que eu vou ficar de olho nessa mãozinha e perguntar, tá bom? Ou mandar pelo chat. Eu vou passar agora a palavra para a professora Lúcia, ó, já estou te colocando aqui como professora, viu, Lúcia? Quem dá aula em oficina é professora. Bom, e antes de passar a palavra, só vou passar mais um último aviso. Nós vamos fazer da seguinte forma, hoje nós estamos começando, a Lúcia está começando às 6h30, por volta de umas 7h15, mais ou menos, acho que a gente vai fazer um pequeno intervalo de uns 10 minutos no máximo para tomar uma água e ir ao banheiro, se vocês concordarem, e depois a gente volta e finaliza. Caso vocês não queiram esse intervalo, vocês vão fazendo uma listinha aqui no chat, tá? E aí a gente vai direto, tá bom? Ok? Lúcia, com você agora. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês. Bom, como a Sheila já me apresentou, meu nome é Lúcia Caetano. Eu sou jornalista, minha formação é como jornalista. Eu trabalho com jornalismo há muito tempo já. Mas desde 2009, quando eu fiz minha especialização em comunicação corporativa dialógica, eu entrei em contato com esse universo da educação midiática e acabei me apaixonando e entrei nessa área nessa época, em 2009. Paralelamente à minha carreira acadêmica, eu acabei depois fazendo mestrado nessa área, estou meio me preparando para um doutorado, mas paralelamente a essa área, a minha carreira acadêmica na área, eu comecei também a atuar em oficinas com educação não formal e informal. Nós constituímos uma ONG, um grupo de jornalistas constituímos uma ONG, e a gente vem com essa ONG, Instituto Asa, vocês estão vendo aí algumas fotinhos aí das atividades da nossa ONG, que é basicamente uma organização social que atua junto a escolas públicas ou a pontos de cultura, em comunidades, levando a educação midiática para nossos jovens e pessoas de todas as idades. Então, assim, já faz 13 anos que a gente tem atuado na prática com isso, né? E dentro disso, eu acho que eu tenho ali uma boa e uma má notícia para vocês. A má notícia é que, na verdade, para a gente trabalhar esse tema tão amplo da comunicação e da educação midiática e do universo comunicacional tão complexo que a gente vive hoje, isso demanda da gente tempo, esforço, recursos e resiliência e persistência, né?
A boa notícia é que dá para fazer, tem muito material que ajuda a gente a fazer, a tornar isso uma realidade, não só uma conversa para boi dormir, dá para fazer, dá para levar para a sala de aula, os jovens gostam, se identificam, se sentem, inclusive, reconhecidos por a gente estar levando para a sala um tema que é da máxima importância para eles. Então, assim, é possível a gente, com um pouquinho de planejamento, a gente conseguir fazer isso realidade. Eu quero aqui, vou pedir para vocês me darem um puxão de orelha, levantar a mão cada vez que vocês virem que a Lúcia da academia, que fez mestrado e está se preparando para o doutorado, invadir a Lúcia Ongueira, porque assim, a minha ideia aqui é conversar com vocês para a gente trazer isso para a prática, né? Eu sei, na verdade, da dificuldade que a gente, em sala de aula, enxerga textos acadêmicos, muita teoria, que às vezes não faz a mínima conexão com a nossa prática em sala de aula, né? Às vezes é uma dificuldade da gente transformar aquilo numa prática em sala de aula. Então, assim, a minha ideia aqui é que eu consiga trazer para vocês insights que vocês consigam levar para suas aulas, práticas, exemplos. Essa aula hoje é um pouquinho conceitual, demais até para minha conta, mas a gente tem que começar ali com um pouquinho de conceito para a gente entender o que são as coisas, né? Mas eu acho que, por exemplo, a próxima aula a gente já vai ter bastante exemplos de aplicações práticas em sala de aula, em várias disciplinas. Então, assim, eu peço para vocês a toda hora me interromperem, citem exemplos do que vocês querem, de como vocês enxergam o que eu estou falando, porque eu acho que essa troca da gente, né, de vocês que estão lá na sala de aula e da gente que está aqui, essa troca é muito mais rica, na verdade, do que o conteúdo que eu vou passar para vocês. Eu acho que a gente tem muito a trocar em relação a isso. Então, vamos lá? Vamos, chega de apresentação e vamos começar? Pode passar, Xê. Bom, vamos lá. Esses são aqui os temas que a gente vai falar na aula de hoje. A gente começa com uma reflexão rápida, vai falar de educação midiática, alguns conceitos para a gente entender o que é o quê, os estágios pelos quais passou a educação midiática e uns insights de como a gente pode começar isso a praticar em sala de aula. A gente quer, nesse encontro, debater como a mídia molda nossas percepções de mundo, né? Falar da importância da educação midiática e informacional nesse contexto de educação integral que a gente fala e de cidadania, né? E inserir esse campo, ter aí umas dicas e uns insights para efetivamente inserir de forma intencional, que é o mais importante, esse campo nas nossas práticas pedagógicas. Eu vou começar aqui propondo uma reflexão. Eu tinha pensado aqui, a Kari Balsalget é uma pesquisadora britânica, ela é da área do audiovisual e ela
a formação dela é com audiovisual, mas já há muitos anos ela está na área de educação midiática, né, levando, na verdade, o audiovisual, o vídeo, o cinema para salas de aula. E ela tem essa frase que eu acho que a gente poderia começar daí, pensando um pouquinho, né? No século XXI, não é possível ser-se alfabetizado, a não ser que se seja alfabetizado em todos os meios usados para se comunicar. Eu pensei em Sheila, eu não sei se a gente está com muito tempo, como não somos muitos, de repente, em vez da gente fazer esse exercício em grupo, eu acho que a gente podia deixar 1 minuto para as pessoas pensarem e depois quem quiser falar um pouquinho sobre isso, fala. Eu O acho que melhor acha? também, Lúcia. Acho que Eu vai ser mais concordo. rápido, né? Eu concordo. Então, assim, pode passar mais um, Sheila. Então, você não, isso aqui a maioria concorda, se você concorda, só se você concorda. Não, pode passar que aí eu vou... Isso. Então, assim, pensando nessa frase, eu queria que vocês analisassem se vocês concordam com ela ou discordam, por que concordam ou discordam, né? E se existe, na sua prática em sala de aula, exemplos práticos em que ela se aplica. Que vocês consigam identificar exemplos práticos em que isso se aplica. Eu acho que a gente podia dar aí 2 minutinhos para a gente pensar um pouquinho sobre isso, e quem gostaria de falar alguma coisa, vai levantando a mãozinha e a gente vai conversando. A ideia é a gente trocar uma ideia mesmo, né? Perfeito, eu vou marcar aqui, 18h40, 18h42, a gente começa a discutir. Usem o tempo para pensar, para refletir. Quando o macaquinho de vocês já funcionou aqui, se alguém quiser levantar a mão, falar alguma coisa, pode ficar à vontade. A Nayara levantou a mão, podemos começar aqui pela Nayara? Isso, levantei. Vou ligar aqui. Vamos lá, Nayara. Oi. Oi, gente. Tô horrível. Quando você colocou essa frase, Lúcia, eu pensei, antes mesmo de você dar esse tempo para a gente refletir, a primeira coisa que veio na minha mente foi a frase de Paulo Freire, né? Que é preciso primeiro ler o mundo para depois que a pessoa seja letrada, né? Primeiro ela precisa aprender a ler o mundo para depois aprender a ler a palavra. Então, eu acho que casa muito nesse sentido, né? Ser alfabetizado não só no aprender a ler e escrever, juntar B com A, B a Bá, né? Mas
Eu acho que essa é a função da alfabetização, é a comunicação, e os alunos, as pessoas, os cidadãos, eles precisam estar, então, alfabetizados em todos os meios que eles podem receber essa informação e transmitir essa informação. Então, eu concordo com a afirmação que você colocou. Bem, acho que você trouxe um ponto X ali, Paulo Freire. Concordo com você também. Gisele. Oi, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês todos, né? É a primeira vez que eu participo assim, né? E eu não quero me estender na apresentação. Meu nome é Gisele, eu sou da Escola de Tempo Integral, né? De Campinas, a Pedro Salvetti. E eu fiz essa reflexão, como é muito rápido o tempo também, tem muita coisa que a gente quer dizer, né? Porque diz muito esse texto, né? Mas eu acho que a gente precisa também, e eu vejo que os estudantes no meu dia a dia, que eles precisam aprender a estudar, porque o conteúdo está aí. A gente tem como administrar a alfabetização de todos. Só que, às vezes, a gente precisa silenciar a mente, aprender a silenciar a mente, né? E experimentar novos conhecimentos. Sempre a gente tem que fazer isso, procurar buscar. O nosso universo, ele é, às vezes, momentâneo, finito. Por que eu digo isso? Porque na escola, às vezes, a gente não tem o recurso suficiente para que, com a atualidade, que isso se aconteça da melhor maneira possível, usando as tecnologias, né? Então, eu acho que o momento ainda é finito, mas ele vai se tornar infinito com o nosso dia a dia, com o nosso viver. E no século que a gente está vivendo, se a gente não for letrado digitalmente, e é o que eu espero me aprofundar aqui nesse curso, nós não vamos conseguir nos comunicar da melhor maneira também. Não sei se foi simplista, mas assim, é uma coisa que mexe muito. Então, esse aprender a estudar diante de tanto conteúdo é esse silêncio que às vezes nos falta. Menos é mais, né? Como dizem. Posso? Bom, o Diego quer falar, Lúcia. Depois, se você me permitir, eu gostaria de comentar isso que ela falou, achei muito bacana. Claro, vamos lá, Diego. O próximo é o Diego, é isso? Isso. Oi, pessoal, boa noite. Todo mundo bem? Tudo bom, bem, Diego? Diego? É um prazer estar com vocês, tá? Eu vou fazer um comentário rápido também, não vou estender. Sobre essa frase, é muito bacana também. Vou usar um exemplo para contextualizar, né? Eu peguei a fase de transição aí do digital, né? Eu peguei bem o começo, quando começaram a surgir as redes sociais. Eu tive uma infância sem redes sociais e depois tive com as redes sociais, né? E eu peguei uma fase em que eu era jovem, né? E isso gerava muita confusão. Então eu lembro assim de ter visto muita porcaria na internet desde muitos anos atrás, né? Uns anos atrás, não sei se vocês vão se recordar, quem é daqui da região de Ribeirão, que chegaram até a soltar uma notícia de que o Osama Bin Laden estava escondido por aqui e o pessoal ficou desesperado, né? Então, assim, eu concordo muito com essa frase. Ela contextualiza uma situação de que a forma como as pessoas se comunicam mudou, né? A informação ela corre de maneira muito descentralizada, né, hoje em dia. As pessoas têm muito acesso à informação. E se até a gente que tem um pouco mais de instrução, vocês têm muita instrução, eu falo por mim, né? Isso gera muita confusão. Imagina, de repente, aí nas pessoas que não se preocupam muito com isso, né? Então, basicamente, é isso. É isso aí. Muito bom. Obrigado. Muito bom. E acho que somos todos meio, né, nesse período, nesse espaço transitório entre o analógico e o digital, né? E daí a nossa também, às vezes, dificuldade, né? Tem mais uma pessoa, que é a Ana Lúcia Baixo. Isso. Vamos lá, Ana Lúcia. Minha xará. Boa noite, pessoal.
Boa noite. Eu sou aqui de Campinas. E só para ilustrar também rapidamente, eu concordo com essa frase, porque me remeteu imediatamente aos meus alunos da EJA, a dificuldade que eles têm para fazer um currículo, para acessar um e-mail, para ler as coisas, procurar as notícias que realmente são importantes, fazer uma pesquisa simples e básica no Google, sabe? Então, essas dificuldades, elas estão muito presentes no dia a dia deles. Como você arruma um emprego, sendo que você não vai mais pessoalmente aos lugares se apresentar? Verdade, é verdade. Né? Então, eu concordo. Exatamente. Tem a Maria Alice, Lúcia. Então, vamos lá, Maria Alice. Oi, gente, boa noite. Eu não sou professora, sou bibliotecária. Já fui professora há algum tempo, mas hoje não. Hoje eu só sou bibliotecária mesmo. E o que me chama a atenção é que hoje muitos jovens têm celular. Claro que nem todo mundo tem celular e nem todo mundo tem acesso à internet, mas muitos têm. E há muitos memes nas redes sociais, as pessoas compartilham muitas imagens, vídeos, e se vê aquilo como algo muito óbvio, como algo muito simples, quando, na verdade, talvez a gente precise desenvolver mais competências para ter uma leitura crítica de tudo aquilo que a gente está vendo, até pelo volume de informação. Achei muito interessante quando, eu não lembro quem falou, acho que foi Gisele, falou desse silêncio. Então, é tanta informação que às vezes é preciso selecionar, né? É preciso saber o que a gente quer saber e ter uma visão mais crítica das coisas. E para poder a gente conseguir compreendê-las. Então, eu achei bem interessante a frase e todas as colocações anteriores. E eu estou muito animada com o curso. Obrigada por compartilharem. Eu sou aqui de Recife e eu fiquei muito feliz com a agenda. Adorei. Obrigada. Oh, que bom, obrigada por participar. Nossa, que beleza! Nós chegamos até Recife. Muito obrigada pela presença, Maria Alice. Ô, Lúcia, você me permite agora fazer um comentário? Aquela Claro. frase da Natália. Acho que foi a Natália, né, que fez o comentário. Foi a gostei. Gisele, eu acho que foi a Gisele? que você vai comentar foi a Gisele. Do silêncio, né? Isso. Bom, olha, o que eu quero dizer, antes de mais nada, é que todos os comentários foram muito oportunos, muito interessantes. Esse do silêncio eu achei muito bacana pelo seguinte, né? Hoje o mundo faz muito barulho, de fato. E as mídias sociais, que estão o tempo todo com a gente, na palma da nossa mão, o digital, né? O mundo digital, faz muito barulho, né? Barulho aqui de uma forma, vamos dizer, simbólica. E o que chamou a minha atenção na hora que ela mencionou isso é que a gente tem muita informação e desinformação circulando. Mas sem esse silêncio, esse tempo de reflexão, a gente não gera conhecimento. Então, a leitura do mundo, que foi aí citada pela pessoa que falou antes, né, que citou Paulo Freire, que, aliás, também foi muito oportuno, ela acaba sendo prejudicada, porque como é que você vai ler o mundo sem conseguir interpretar? Você só está, né, recebendo. Você não tem tempo de fazer a leitura, né, de interpretar. Então, eu achei muito legal, muito bacana isso, de ter esse tempo para refletir, né? Olha, estou, assim, entusiasmada com essa turma, Lúcia. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Então, Xê, pode passar. Pode sair. Tem duas aí, mãos aqui que eu não sei se esqueceram de baixar, que é o Diego e a Ana Lúcia. Acho que eles falaram, eu queria só falar, aqui é a Natália. Opa. Oi, Natália. Oi, Natália. Oi. Eu sou estudante, tá, de mestrado, então não estou nessa parte ainda dando aulas, né? Mas eu acho interessante essa evolução que a gente está, porque hoje em dia
você vê pessoas que não sabem ler e escrever, mas sabem digitar, né? Então, a preocupação de como se comunicar, ou se comunicar correto, ou com a linguagem, ou enfim, com a escrita correta, hoje ela deixou de ser uma preocupação, porque a gente tem os corretores, né? Então, assim, você usa o celular, você usa o computador, você usa, enfim, qualquer meio, assim, tecnológico, dependendo se você está digitando a palavra errada, automaticamente você já é corrigido. Então, assim, o que acaba acontecendo, as pessoas, elas estão, assim, eu não sei se a palavra é desaprendendo, né, mas aquele caderninho bonitinho que a gente tinha de caligrafia, né, deixar a letra redondinha e tudo mais, hoje em dia é cada vez menos usado. Então, é um acúmulo de informações, e que, se você não chegar nessa velocidade, ou, enfim, se perder ali no caminho, você acaba não acompanhando como a história acontece, né? Então, acho que está uma velocidade muito grande, e realmente esse parar, pensar e assim, refletir, se dedicar a esse aprendizado, ele está ficando cada vez mais escasso. As coisas, elas estão fluindo sem que as pessoas se dediquem a realmente aprender, né? Enfim, acho que é isso. Muito bom. Eu vou falar isso, eu vou primeiro passar a tela e depois eu vou querer chegar onde você chegou aí, Natália. Mas mais alguém, gente? Bom, Nayara, eu prometo que eu não copiei, tá? Não foi cola da sua, já estava aqui na minha apresentação, mas não tem como a gente não trazer Paulo Freire, e ainda com esse olhar, né, do não só ler e escrever, com este olhar do ler o mundo mesmo, né? Então, e ele ainda vai mais longe, que ler e escrever não são suficientes para perfilar a plenitude da cidadania. Eu não sei exatamente em que ano que ele escreveu isso, se não me engano, essa frase é do Pedagogia do Oprimido. Então, quer dizer, há pelo menos 40 anos, Paulo Freire teve essa linha, né? Veio nessa linha de pensamento de que é sobre o que a alfabetização significa na vida de uma pessoa, né? Mas a alfabetização não é mais do que o ato de ler e escrever. E, como agora eu vou chegar no que a Natália falou um pouco, se a tecnologia muda, o conceito, o sentido de alfabetização também muda. Então, assim, eu tive aula de taquigrafia na faculdade de jornalismo. A gente aprendia a escrever taquigraficamente para anotar mais rápido o que os entrevistados falavam. As pessoas sabiam antes como colocar tinta numa pena. Então, assim, eu não sei se a gente está desaprendendo, mas a gente está aprendendo com outros instrumentos, aprendendo com outras ferramentas. E vamos ver mais para frente que está todo mundo aprendendo junto, né? Então, ser alfabetizado em mídias, ser alfabetizado em mídias digitais permite às pessoas não apenas, né, o direito de ler, mas também eles se habilitam de melhor forma a entender o mundo que eles vivem hoje, porque é nesse mundo que eles vivem hoje. E a gente ainda pode, na verdade, ir além, porque
se a gente pegar ainda em Paulo Freire, por exemplo, a metodologia dele dos temas geradores e das palavras geradoras, ele propunha o quê? Que as pessoas tinham que aprender e tinham que ser alfabetizadas com o universo, com elementos do seu próprio universo. Então, a pessoa não ia aprender o Z de zabumba, ele ia aprender o T de tijolo, né? E se a gente transportar isso para as mídias digitais, a gente entende o quanto permitir aos nossos estudantes, aos nossos jovens, terem essa experiência da educação midiática em sala de aula pode ser um fator de engajamento por parte deles. Né? Quer dizer, a gente vai estar levando não o tijolo para o pedreiro, mas a gente vai estar falando na mesma linguagem dos nossos jovens. Então, acho que isso é importante, né? E daí eu acho que tem realmente quando eu falei lá no começo que tem um trabalho a ser feito que demanda tempo e força de vontade, existe isso também, né? Da gente tentar chegar lá. Outra coisa que eu queria comentar também a Ana Lúcia falou do EJA, e eu acho que isso é muito importante. Assim, eu acho que ela ilustrou ali questões muito importantes. Quer dizer, hoje uma pessoa que não consegue entrar num e-mail, ela está impedida de exercer uma série de atributos, né? Uma série de direitos. Ela está impedida de exercer os seus direitos de fazer um curso, direito até um direito eleitoral, direito de fazer uma carteirinha, quer dizer, de procurar um emprego. Então, o quanto, né, a gente não está excluindo pessoas se a gente não levar a educação midiática para todo mundo, de todas as idades. Então, eu acho que era só alguns dos insights. Maria Alice, depois eu vou fazer uma pesquisa, eu já anotei aqui, tem uma linha de trabalho muito grande, principalmente no Canadá e na Europa, que é levar a educação midiática para as bibliotecas e para as bibliotecas públicas. Então, por exemplo, as grandes bibliotecas públicas, eu terminei o meu mestrado no Canadá, as bibliotecas públicas lá no Canadá, eles são quase o que a gente aqui identifica como um ponto de cultura, sabe? Você vai no cinema, você vai estudar, você vai ouvir francês nos laboratórios de língua. São bibliotecas que já têm muito mais do que a questão do livro impresso, embutido. E é fantástico. Assim, tem um trabalho enorme de associação de bibliotecas internacionais levando a educação midiática às bibliotecas públicas. É muito interessante, eu acho que é um caminho que logo, logo vai estar no Brasil. Eu tenho certeza disso. Sheila. Então, eu só queria reforçar isso que você falou, eu não me lembro, acho que quem falou da EJA, né? Mas não sei se foi a Alice, né? Foi a Ana Lúcia. A Ana Lúcia. E citar o seguinte, Lúcia, isso aí é sério, porque eu sempre comento, eu percebo isso, às vezes você vai num órgão público fazer alguma coisa que é um dever seu ou um direito, e também lá você esbarra nisso.
agendamentos são todos digitais, você tem que receber confirmações digitais, sabe? É muito complicado, muito complexo para quem não lê o mundo dessa forma. Sim. Então, você fica absolutamente fora, né? Eu já tive funcionárias aqui em casa que tinham uma dificuldade enorme, ficavam completamente à parte. E isso é uma forma de você isolar certas pessoas, elas não vivem no mesmo mundo que outras, que têm acesso a tudo isso, né? Então, é muito, muito triste. Por outro lado, né, você vê, eu conheci uma pessoa que era analfabeta, não sabe ler nada, e com o celular ela conseguia se comunicar, porque ela conseguia mandar áudio no WhatsApp, ela conseguia ver receita pelo YouTube. Então, você tem aí uma diversidade de situações, né, para a gente poder ir analisando ao longo das suas falas. Exatamente. E em relação, eu não lembro quem falou, na verdade, que a gente vive num universo, né, onde a gente recebe muita informação. Será que se a gente recebesse só 20 minutos de informação por dia, a gente estaria mais bem informado? Será que o problema é a quantidade? Ou o problema é a nossa habilidade, a falta de habilidade, de competência, porque é uma coisa que a gente aprende, né? Uma competência da gente filtrar e selecionar e saber o que é bom para a gente, né? Porque, assim, gente, lixo sempre teve, não veio com a internet. Lixo na TV, sempre teve, né? E a gente virava o canal. Então, será que a gente não está precisando, às vezes, virar o canal da nossa cabecinha também no conteúdo que está na internet, né? E até nos policiarmos? Mas nós vamos falar disso, nós vamos falar muito disso. Bom, então, só para falar que não é isso aqui eu vou passar rapidinho, tá? Mas é só para falar assim, que não é uma coisa nova. Educação mediática não surgiu com o Trump nas eleições de 2016, quando ele começou a usar o termo fake news para criminalizar a mídia, para se até autodefender enfim, de certas questões. Então, assim, não surgiu de um cenário eleitoral. A questão de notícias falsas, manipulação de informação, quer dizer, sempre teve aí, né? Então, assim, e, na verdade, desde 82, isso é tema já corrente e formalizado em muitos órgãos de governança, né? País afora, mundo afora. Então, a gente tem aqui a declaração de Grunwald, e é, na verdade, um documento que foi elaborado há 40 anos atrás, né, que ainda é referência, apesar dele ter sido elaborado numa época pré-internet, numa época vamos dizer assim, comercialização da internet, né, porque a internet só foi comercializada em 87, então ela era uma rede acadêmica, mas comercial ela virou só em 87. Então, assim, pré-internet, ou seja, pré-mídias digitais, né? Quer dizer, a Europa, a Grunwald na Alemanha, eles já tinham, nesse simpósio internacional de educação da Unesco, quer dizer, já tinha sido colocada a emergência de uma educação mediática e a emergência de envolver vários atores, família, professores, agentes públicos,
nesse esforço pedagógico e comunicacional, né? No Canadá, para vocês terem uma ideia, existe política pública nos currículos escolares desde 1982. O Canadá foi o primeiro país que teve educação midiática nas escolas como política pública educacional, né? Logo depois a gente tem Reino Unido, os Estados Unidos, mais ou menos meados da década de 90. A França sempre teve em organizações ensino informal e não formal, e a partir de 2007 no ensino formal. E na América Latina, que é uma região que a gente tem até pela necessidade de proteção, entre aspas, tá? Bem entre aspas, da mídia de massa americana. Então, a gente tem ali, desde, por exemplo, final da década de 60, 70, a gente já tinha em Cuba, por exemplo, as aulas de cinema, né, de leitura crítica de cinema para as crianças, chama Plano El Niño, que é justamente com esse foco de análise crítica das obras cinematográficas. Então, quer dizer, isso não é de agora. Pode passar, Xê. Essas são duas falas aqui da Declaração de Grunwald, né, da importância, na verdade, de envolver família, professores, todos, para decifrar esses sistemas simbólicos, né, que Paulo Freire também estava falando, né? Pode passar, Xê. Bom, eu acho aqui, eu mais ou menos falei tudo o que... já estou passando um pouco rápido, mas eu acho que assim, o importante é a gente saber que há 40 anos atrás, quer dizer, a gente já tinha governanças que previam uma educação mais emancipadora, e uma educação mais emancipadora por meio dos meios de comunicação, né? Mesmo quando não existia ainda as mídias digitais, nessa concepção que a gente entende hoje pós-internet, né? As mídias advindas da internet. Tem a gente falou bastante aqui de cidadania, eu acho que tem esse videozinho aí que é bonitinho, acho que a gente pode passar, é bem rapidinho, pode passar, Sheila, é só clicar. Tá. Ele saiu da tela. Hoje em dia é impossível pensar na nossa vida sem as redes sociais. Elas se tornaram parte importante do nosso dia a dia. É ali que fazemos contato com os amigos, que nos informamos sobre diferentes assuntos e podemos nos relacionar com alguns de nossos ídolos. Quantas vezes você já acompanhou ou criou uma thread para contar uma história ou teoria? Ou usou os Trend Topics como um filtro para saber o que rolou naquele dia? Muitas vezes é por meio de uma hashtag que a gente descobre e até mesmo se engaja com algum tema. Falando em hashtag, quem aqui lembra de ter visto essas hashtags? Elas fazem parte de movimentos que nasceram de denúncias ou da indignação com casos de racismo, assédio e outras violências e acabaram virando uma plataforma de mobilização para fazer o bem.
Agora você deve estar se perguntando, mas como euzinho posso fazer algo assim? Seja interagindo em uma conversa, compartilhando um movimento que já existe com seus seguidores, ou até mesmo criando algo do zero, você tem um poder gigante. Pensa comigo, que notícias ou acontecimentos vêm te chamando a atenção? Será que você não poderia criar uma campanha para falar disso? E olha só, eu não tô falando de textão não, tá? Tô falando de engajar as pessoas ao seu redor, fazer com que elas usem sua força para transformar a vida de outras pessoas. Num primeiro momento, pode parecer que só artistas ou pessoas com muitos seguidores podem ter voz nesse espaço, mas isso não é verdade. Dentro das suas redes, o influenciador é você. As pessoas que te seguem, independentemente da quantidade, leem o que você escreve, interagem com suas postagens e provavelmente vão se engajar com sua mensagem, especialmente se for para chamar a atenção de algum problema ou injustiça. Ver essa sementinha que você plantou crescer, mobilizar outras pessoas e fazer a diferença na vida de uma comunidade é uma coisa incrível. A sua voz e a sua participação importam muito e, através delas, podemos iniciar um movimento muito legal. Utilizar a tecnologia e as redes sociais para promover conversas novas, trazer pontos de vista diferentes, dar à luz a questões importantes da nossa comunidade e até mesmo ajudar a amplificar vozes que são silenciadas é com certeza uma das coisas mais legais da internet. Consuma, produza, curta, compartilhe, mas também filtre e seja consciente do seu papel nesse universo de informações. O que vocês acharam? Bonitinho? Esse Educamídia, não sei se vocês viram o videozinho, da Educamídia. Educamídia é um programa de educação midiática e eles traduziram uma variedade de conteúdos europeus e americanos para o português e tem à disposição no site deles. Depois eu vou passar todo esse material para vocês. Eles têm, inclusive, manual prático de aplicação de planos de aula especificados mesmo pelas competências dispostas na BNCC. É bem interessante. Então, assim, eu acho que o videozinho, na verdade, fechou um montão de coisa que a gente falou aqui, né? Mas, pessoalmente, assim, o que eu acho não dá mais para a gente se enganar e achar que isso vai passar, porque isso não vai passar, né? Esse universo comunicacional vai se expandir mais e mais, né? E vai ficar cada vez mais tecnológico, cada vez vai trazer desafios maiores, então não dá para a gente fingir que ele vai passar, que daqui a pouco vai voltar como era antes, porque isso não vai acontecer mais, né? A gente viu, vocês que estavam na escola quando a pandemia chegou, a gente viu, né, o quanto a Ana Lúcia falou da questão dos direitos, né, do quanto você não ter acesso ao digital te impede de exercer certos direitos. A gente viu isso na escola, né? O quanto, por exemplo, quando a pandemia veio, crianças que perderam seu direito básico de alimentação, porque não tinha mais a escola para se alimentar, de educação, porque não tinham acesso em casa, né? Então, assim, e de saúde, né? Então, essa questão do impacto que foi, quer dizer, estima-se que 1,6 bilhão de estudantes tiveram um impacto e vão sofrer as consequências da pandemia. Então, assim, muito disso foi, em parte, da gente não estar preparado para esse boom digital aí que a gente teve que
que se virar, né? Você, principalmente quem estava em sala de aula, vocês tiveram que se virar da noite para o dia sem apoio nenhum, né? Fala, Gisele, pode falar. Desculpa interromper, mas é que assim, a gente começa a escutar bastante coisa e dá vontade de comentar algumas coisas. Não, Pelo claro. menos eu sou inquieta, assim, né? E aí, o que acontece? Quando falou no vídeo, o interagir, né? O compartilhar e, às vezes, partir do zero, para também a gente amplificar vozes silenciosas. Por que eu estou falando isso? Porque na sala de aula, e muitas vezes, eles sentem a necessidade de se expressar, mas ainda não consegue, né? Mesmo a gente levando na sala de informática, mesmo eles tendo a escrita, às vezes falta, o que eu posso dizer? Falta coragem mesmo também de se expor, né? E esse expor não só nos alunos, como da gente também. Por quê? Às vezes, você pode ter muito conhecimento, mas você não consegue traduzir com muito conhecimento que você tem, aquela mensagem válida para todos. Então, como eu estava falando, que vocês até comentaram no que eu tinha falado, né, e que também está sendo falado do Paulo Freire, tudo, muita coisa tem de informação, só que para a gente filtrar isso com as tecnologias, às vezes ajuda, às vezes não, muito ajuda, mas a gente tem que ter a ferramenta certa, na hora certa, para a gente também fazer a nossa voz não ser silenciosa. Porque eu anotei mais uma coisinha aqui, fez tanto rabisco, que assim, a mídia, né, que falou aí também, a gente não deve ser, e eu tento passar isso para os meus alunos nas aulas de português, que a gente não tem que ser só repetidor daquilo que a gente conhece. Exatamente. Mas a gente tem que também ter importantes reflexões daquilo que a gente tem nas ferramentas. E é isso que a gente tem que passar para eles, né? Não sei se eu fugi um pouquinho, eu me perdi aí, mas alguém, se puder me ajudar também. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que você tocou um ponto importante, que é a reflexão. A gente precisa ter momentos de reflexão. E, na verdade, assim, na quarta aula, eu falo sobre pensamento crítico, desenvolvimento do pensamento crítico. O Jacques Pietz, que é um educador canadense, ele fala que essa reflexão, né, e você entrar num processo de que você aprende a pensar e você controla o seu pensamento, é o elemento mais importante dos processos de desenvolvimento do pensamento crítico e do desenvolvimento do pensamento crítico por meio da educação midiática, né? Só que o que acontece? Isso leva tempo. Isso leva tempo. Como é que a gente faz um menino de 12, 13 anos refletir sobre o pensar dele numa sala de aula com 40 alunos? Não é fácil, mas é um exercício que a gente vai ter que fazer. Por isso que eu falo que a gente está aprendendo todo mundo junto, né? Então, assim, tempo para reflexão a gente vai ter que fazer. Ferramenta não é a solução. Ferramenta é meio. Tem uma autora, Julia Smith, que também é da área de educação midiática, e ela fala assim: o melhor filtro que existe para conteúdos de internet está entre as nossas orelhas. Não é ferramenta que vai resolver isso. É processo reflexivo, é pensar. Então, assim, a gente tem que entrar num círculo de questionamento. Nós não temos mais que formar
pessoas em português, em matemática, bióloga, temos que formar questionadores, que questionem, inclusive, o que eu, professor, falo em sala de aula. Porque a gente precisa formar questionadores, a gente precisa perguntar tudo, a gente precisa olhar os nossos livros didáticos com um olhar de questionamento. Quem está falando ali? Quem não está falando ali? Quem aparece, mas quem não aparece? Então, são exercícios que, na verdade, podem ser colocados no nosso... A gente vai ver um pouquinho mais para frente, isso sim, não existe uma ferramenta que faça um milagre. Não existe, ninguém vai falar assim, eu vou aprender essa vez, eu vou levar esse vídeo para a sala de aula e vai resolver meu problema. Não. A gente fica, principalmente como o Diego, né? Foi o Diego que falou que a gente está num período transitório, a gente fica se enganando que a gente não domina as ferramentas e que por isso a gente tem dificuldade. Ferramenta não é a solução. Ferramenta é meio, é instrumento. E aí a gente precisa mesmo colocar processos reflexivos, estratégias, metodologias pedagógicas que permitam que esses processos reflexivos venham, porque também se a gente tem uma educação bancária, up e down, eu vou lá para frente da minha sala e vou falar, e saio, também, ali também a gente não vai desenvolver processo reflexivo nenhum, né? Então, uma coisa leva a outra. Bom, eu já me adiantei um montão de coisa que eu tenho lá. São 7h25. Tem alguma coisa que foi falado aqui? Não, deixa eu ver. Não, acho que eu me confundi. Eu achei que tinha tido alguma pergunta, mas acho que não. Tá, vamos lá. O que você quer que eu faça, Lu? Eu acho que pode passar esse videozinho aí, não pode passar batido. Tá, então eu vou para frente. Isso. Tá. Eu acho que isso aqui também a gente já conversou um pouquinho, né? Quer dizer... Todo mundo vive isso, né, Todo Lúcia? mundo vive isso no dia a dia. A única observação aqui que eu noto é o terceiro e o quarto número, que 97% dos jovens acessam diariamente a internet nas classes AB e 74% acessa diariamente nas classes CDE, né? Então, assim, se engana se a gente acha que a gente está falando em democratização do universo midiático, porque a gente não vive um momento de democratização, a gente vive um momento de popularização, né? Que é bem diferente de todo mundo ter acesso igualitário. Isso não acontece e fica claro ali nesses índices, né? Pode passar. Bem rapidinho, assim, a gente costuma falar mídia, meio de comunicação, mídia, tá? Na verdade, o que acontece? Mídia é uma palavra que vem do latim media, né? Que é o plural de medium, que significa meio. Então, o meio é o singular e a mídia é o plural. Quando a gente fala mídia, você está falando do conjunto de meios de comunicação, né? Que serve para unir partes, né? Ele liga o emissor e o receptor, por exemplo. A mensagem leva uma mensagem de um para outro, ou de muitos para muitos, como é hoje, né? Mas, então, assim, a mídia é esse conjunto. A gente se atrapalha muito, porque também a gente tem a origem do mass media, que é a mídia de massa americana, que também virou mídia para a gente,
né? Mas, no geral, todo esse conjunto de meios de comunicação pelo qual a gente se comunica, a gente pode chamar de mídia. Tá? E isso não é só... Isso não é... não confundir com médium, que é a pessoa... né? Pode passar, Xê. E a gente não é só, na verdade, quando a gente fala mídia, você não está falando só de um jornal, de uma revista, da internet, você não está falando de um blog, de um site, né? Você está falando também da camisa que eu estou vestindo, você está falando também de uma tatuagem que eventualmente eu tenha e que passa uma mensagem, né? Você está falando de tudo que você... um boné que possa ter uma propaganda, né? Um bottom, uma estrelinha vermelha, é uma mídia, né? Então, são sinais que falam muito da mensagem que a gente quer passar, né? E a gente coloca tudo isso no pacote. Pode passar. E também, quer dizer, a gente, como o Diego bem falou, né? Quando a gente fala em mídia tradicional, sou eu que falo mídia do meu tempo, mídia tradicional, que é a revista, o rádio, a TV, né? Hoje não existe. Se você pensar um jovem, por exemplo, ele trabalha com um agregador de notícias, ele tem um Flipboard, um Mashable, um Huffington Post, o BuzzFeed, né? Quer dizer, são agregadores de notícias, ele nem vê mais mídia da forma como eu vejo mídia. O The News também é um que faz isso, jovens adoram. E assim, a gente não dá para a gente entrar numa sala de aula achando que eles têm que ler a mídia, porque a mídia que eles leem não é a mídia que eu leio. Então, a gente, de alguma forma, a gente precisa também começar a abrandar essas fronteiras, né, geracionais, para que a gente comece também a entrar um pouco nesse universo deles e comece também a entender esse universo deles, para a gente saber um pouco onde... Tem um podcast que chama... Depois eu vou dar todas essas referências, eu vou deixar lá, tá? Tem um podcast chama Chão de Escola, que é educação, fala de educação na escola, no ensino formal, em vários aspectos, e tem uma que são professores falando de educação midiática. E tem 2 professores do Nordeste que são fantásticos, porque eles falam, por exemplo, são meus alunos que me ensinaram a usar o Prezi, que me ensinaram a usar várias ferramentas, editor de vídeo online, foram meus alunos. Meus alunos são meus influenciadores midiáticos, né? Então, que assim, é muito legal quando a gente vê uma abertura dessa, né? A ponto de perceber que a vivência que os nossos alunos estão tendo com as mídias é diferente, né? E que é uma mão dupla a gente chegar neles como eles chegarem na gente. Então, assim, tem esforço ali das 2 partes de aproximação, né? Porque não são universos tão comuns como a gente pensa, né? Quando a gente entrou no Facebook, o que aconteceu? Nossos estudantes saíram do Facebook. Eles saíram. E a gente não está onde eles estão,
Então, assim, existe ali também um trabalho de aproximação, de entendimento para a gente quebrar barreiras. Gente, eu não sei se faz sentido isso que eu estou falando, se vocês preferem conversar de algum outro jeito, enfim. Faz sentido? Então, ótimo. Então, vamos lá, vamos continuar. Pode mudar, Che. Acho que pulou um, né? Alguém falou, acho que foi a Maria Alice, né? Falou da questão dos celulares, é isso. Hoje já existe mais celulares no Brasil do que pessoas, já existe mais smartphone no Brasil do que pessoas, né? Tem um estudo norte-americano que diz que se a gente contar as telas diferentes, por exemplo, eu estou aqui e eu estou de olho aqui no meu WhatsApp para ver se, enfim, se alguém tem problema. Se a gente contar as telas duplas, triplas que a gente usa no dia a dia, a gente fica ao todo 11 horas e 11 minutos por dia conectados, né? E a gente faz as coisas mais diferentes. Isso aí é uma pesquisa feita com jovens, para que eles usam a internet, o celular, e tudo que está em vermelhinho aí são coisas ligadas à tecnologia, à comunicação, né? Tá vendo? Principais atividades de lazer praticadas nos últimos 3 meses. Desculpa, não é pelo celular, não. O que está vermelhinho é que é ligado a celular, a coisas online. Então, vamos dizer que não tem volta, né? A gente viu que a gente não vive um estado de inclusão total, né? Há ainda muita desigualdade, mas a gente já tem hoje bem mais gente conectada do que a gente tinha há alguns anos, há poucos anos atrás. A questão não é como se relacionar com esse universo, a questão não é só se relacionar com esse universo, a questão é como a gente se relaciona com esse universo, né? 67% dos estudantes brasileiros, faixa etária de 15 anos, não conseguem diferenciar fato de opinião. A média em 36 países da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tem países como vários países da Europa, China, Índia, Brasil, né? A média é 47%. Nós estamos bem abaixo da média, né? Em termos de habilidade dessa percepção, dessa fluência digital, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, 82% dos estudantes não conseguem distinguir um anúncio de uma notícia. Nós vamos ver isso na segunda aula, a gente vai falar bastante disso, porque a gente vai falar das fake news, e aí a gente vai falar dessas questões, desses caminhos que a gente tem para combater a desinformação, né? Tanto, enfim, em relação à notícia, em relação a estereótipos, coisas que não são relacionadas não são factuais, né? Então, pode passar, Che. Não dá para a gente falar que é nativo digital, como o Diego falou, não tem nativo digital, porque uma pessoa que nasceu na internet não significa que ela sabe lidar com essa internet. E também não significa que uma pessoa que tem mais idade saiba lidar melhor com a internet, porque não, quer dizer, uma pessoa de mais de 65 anos compartilha 7 vezes mais informação falsa do que um jovem de 18 a 29 anos. Então, assim,
é para todo mundo, né? É para a gente também e é para os nossos estudantes. Eu acho que a gente não pode ter medo de erro e acerto, né? Eu acho que a gente tem que perguntar, eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto com os estudantes em sala de aula, porque, na verdade, está todo mundo meio dirigindo sem habilitação. É uma imagem que esse Sam Weinberg, que é um psicólogo americano, ele fala assim, no mundo nesse ecossistema, né, nessas vias midiáticas e comunicacionais, a gente está dirigindo sem habilitação. E aí é para exatamente isso que vem a educação midiática, né? Para habilitar a gente a dirigir nesses caminhos. Pode passar, Sheila. Gente, antes da gente entrar mesmo em conceito, volta um, Sheila. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram que eu aborde, que eu deixei de falar? Pode falar, Diego. Professora, é só uma observação e uma pergunta em seguida. Eu vi um cursinho rápido pela PUC-RS, onde o Dr. Augusto Cury deu uma aula magna, né? E ele falou uma coisa assim ele falou assim muito bem, muito explícito, assim, muito claro. Ele falou que o excesso de exposição à informação, né, esse fluxo de informação violento que a gente vive, ele gera um estresse muito forte no córtex cerebral, né? E isso muitas vezes é inconsciente, a gente não percebe, né? Então, assim, olhando daqui para frente, queria saber como que a senhora vê, né? Quais as maneiras aí que a gente pode tentar trabalhar com isso, né, em relação a nós professores, em relação aos nossos alunos. A gente estava até conversando ontem sobre isso, né? Depois da pandemia, eles voltaram assim muito estranhos, né? Muito ansiosos. Sim, e talvez muito disso seja pela exposição excessiva aí à tecnologia, né? Porque a gente ficou trancado em casa. Queria saber como que a senhora vê isso. Eu não sei se é da exposição excessiva à tecnologia ou aos familiares. Não, mas é só uma brincadeira. Tem isso também. Tem olha, eu acho que essa é uma questão, a gente não está preparado para absorver essa quantidade de informação que está circulando, né? Por outro lado, a gente também não consegue deixar de não se expor a essa quantidade enorme, né? A única solução que eu vejo, na verdade, assim, não sei se é a única, enfim, mas a solução mais factível que eu tenho e que eu procuro falar para os meus alunos é, na verdade, fazer as coisas de forma consciente. Porque se a gente faz as coisas de forma consciente, a gente evita aqueles ímpetos que, às vezes, são tão perigosos no âmbito comunicacional mesmo, né? Desde de uma agressão do nada, né? Não segurou a amígdala, sabe? E não parou para pensar e já foi falando o que achava, etc. Coisa que a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo, né?
a lidar mesmo em como fala as coisas. Às vezes você tem que... O silêncio, né? Às vezes você tem que passar por um período de silêncio, amadurecer para poder reverberar aquilo. E eu acho que com as mídias é a mesma coisa, sabe? A gente tem que aprender o que de tudo aquilo nos faz bem, o que de tudo aquilo é positivo para a gente, né? E mais tentar coletar técnicas que nos ajudem a filtrar isso, né? Porque assim, a gente não vai conseguir saber de tudo o tempo todo. Então, eu preciso saber aquilo que vai ser relevante para mim, para a minha comunidade, ou para o meu grupo, né? Eu acho que, por exemplo, pós-pandemia, eu vejo os jovens e as crianças absolutamente assim, com a saúde mental muito abalada. Eles estão ansiosos, eles estão... Você falou, e é verdade, eu vejo isso assim, pelos meus alunos que eu tenho das oficinas, eles estão ansiosos, alguns chegam até a estar num estado meio pré-depressivo, e eu acho que a gente vai ter que, agora, nesse momento, tem que ter muita calma mesmo nessa hora para a gente conseguir lidar, porque também a gente também passou por uma situação muito delicada, que ninguém estava preparado para passar, né? Enfim, eu acho que em termos de sala de aula, né? de comunicação na sala de aula, o que eu acho é isso. Eu acho que assim, abrir escutas, sabe? Procurar dar mais espaço para eles se expressarem. Eu acho que a dificuldade, eu não lembro quem foi, se foi a Gisele que falou da dificuldade que eles têm de se expressar. Então, assim, eu acho que a gente tem que incentivar isso, eu acho que a gente tem que estimular que eles coloquem suas ansiedades, sabe, e que tragam isso para a sala de aula. Eu já estou falando agora até um pouco fora desse âmbito da educação midiática, porque é uma questão mesmo de relacionamento com eles ali, de entendimento de uma situação que nós passamos, mas que eles passaram também. E os jovens, especificamente, passaram uma situação muito aguda, porque, assim, além daquela situação toda, de não poder ir para a escola, não poder socializar, ter que ficar em casa com os pais, quer dizer, a gente tem situações de jovens que, às vezes, por exemplo, a família não aceita quem eles são, realmente, né, assim, verdadeiramente. Então, além de tudo isso, ainda tinha o peso deles correrem o risco de infectar seus pais, infectar seus avós. Então, assim, foi um período muito puxado para a juventude, assim. Acho que para as crianças não tanto, mas para adolescentes eu acho que foi um período muito puxado mesmo. Então, eu entendo a sua pergunta, porque é uma angústia, vamos dizer assim, que eu acho que todo professor que está em sala de aula tem mesmo de como ajudar nesse momento, né? E eu acho que pelas mídias é isso, tentando entender um pouco esse universo deles. Eu acho que se a gente conseguir chegar um pouquinho mais perto do universo deles, sabe, perguntar, escutar a experiência deles das mídias, eu acho que a gente pode se surpreender com o que a gente vai ouvir. Sheila, você levantou a mão? Levantei, Lúcia. Eu queria só fazer um ponto aí também nessa questão, porque
acaba sendo um pouco também a minha praia, sem me estender muito, a gente já está quase no final da aula, mas não tenho como não comentar, trazendo um pouco para a questão da tecnologia, né? Se o uso excessivo, se há o uso excessivo, principalmente no jovem, no adolescente, na criança, da tecnologia, e aí vamos falar das telas, né? Existe, sim, comprovadamente, várias pesquisas realizadas por neurologistas, que isso estimula demasiadamente, e isso pode provocar ansiedade, pode, inclusive, criar algumas dificuldades de pensamento profundo. Por quê? Porque no computador ou nas redes sociais, o sujeito ele está o tempo todo tomando decisão. A gente está o tempo todo tomando decisão, muda de uma tela para outra, tá. Então, a gente está com uma área cerebral ativada, que é a área de tomar decisão, e não é a área de reflexão. Então, isso é um dos estudos. A outra questão que algumas pessoas, né, passam a ter um comportamento compulsivo, que já, inclusive, está catalogado no livro lá de doenças mentais, que é chamado de Fear of Missing Out, que é o medo de ficar por fora, de ficar fora, né? De não ficar, ser excluído, de perder alguma coisa. Então, muita gente que acorda, né? É uma coisa louca se você parar para pensar isso. Ao acordar, tá com o celular do lado da cama e tem que, antes de até de levantar, ver o que está rolando, né, nas suas redes sociais. Então, há sim uma necessidade também, eu acho que talvez isso também possa ser contemplado na educação midiática, de você usar a tecnologia a seu favor, para se expressar, para entender o mundo, ler o mundo, como dizia Paulo Freire, mas sem se lesar, né? E justamente eu acho que entender alguns mecanismos que são utilizados para nos viciar, que é a parte que eu vou trazer, né? Vai ajudar também os professores aqui presentes e os jovens que são alunos desses professores, a entender que aquilo não é por acaso, aquela vontade que ele tem de ficar o tempo todo rolando o feed, rolando o TikTok, aquilo não é por acaso, aquilo tem uma pesquisa por trás, eles estão colocando no ar aquilo que eles sabem que vai dar uma gratificação imediata no seu cérebro, vai te dar um prazer, e por isso você fica viciado. E isso não é informação, isso é só gozo. Não tem informação aí, nenhuma, você ficar vendo as dancinhas do TikTok, né? Então, assim, não estou querendo fazer juízo de valor, nada disso, mas eu estou falando de um adoecimento, porque provoca um adoecimento. Muita gente, é interessante falar que esses meios, eles são meios de comunicação, você mesmo colocou aí na hora de explicar o que é mídia, né? Porém, muitas vezes eles inibem a comunicação, porque o sujeito está presente, mas está ausente, não está se comunicando com as pessoas que estão à sua volta, porque ele está lá com o celular na mão, olhando e só, né, verificando ali coisas e tal. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que tocar também, né? Vai ter um momento lá na minha fala que a gente vai poder explorar um pouco mais isso, tá? Desculpa de te interromper aí, mas eu não podia deixar de pontuar, que eu acho que tem muito a ver com a pergunta do Diego. Eu acho que é bem importante isso, e eu acho que, assim, a gente vai conversar bastante de algoritmos também, tentar explicar um pouquinho isso, como funciona, porque são vários aspectos que levam, que nos levam a ter um relacionamento com a mídia que não é necessariamente o que a gente quer, né? E é exatamente por isso que eu falo assim, precisa de consciência, precisa de intencionalidade naquilo que a gente faz. E a gente só consegue essa intencionalidade, essa consciência, se a gente adquirir as competências para isso. Então, assim, se eu sei como os algoritmos funcionam, eu sei também como driblá-los. Ou eu sei, pelo menos, setar a minha timeline para não ver gente só da minha bolha. Né? Isso a gente
vai fazer de forma bem prática, assim. Então, eu acho que, assim, a gente conhecer esses mecanismos, né, seja de combate à fake news, que é o que está super na moda, mas também essa identificação de estereótipos, de algoritmos, enfim, vieses, né, os vieses que a gente precisa disso, a gente precisa conhecer isso para a gente poder, na verdade, tomar decisões mais conscientes que nos, como a Sheila mesmo falou, que evitem os riscos, né, da mídia. Porque, assim, a gente falou aqui de potencialidades. Quantas potencialidades a mídia tem? E a gente não pode se deixar assustar pelos riscos, porque senão a gente perde essas potencialidades, né? O que a gente precisa estar habilitados a potencializar os benefícios e reduzir os riscos. E é isso que a educação midiática tenta fazer, né? Porque senão a gente fica lá atrás, a gente depois vai ver as fases que a educação midiática passa, e a primeira fase da educação midiática é uma fase protetiva, que é proteger as crianças e as pessoas das mídias. Isso ficou lá atrás. A gente está numa fase reflexiva da educação midiática. A gente precisa se nos habilitarmos, né, para tirar o máximo proveito delas. Há riscos? Há, né? Assim como há risco sair na rua. Tem um risco enorme de sair na rua. Mas você não sai? Ou de dirigir um carro. Ou de né? dirigir que também um carro. É uma tecnologia, né? Exatamente. Agora, se eu não sei dirigir, eu não tirei carta, se eu não aprendi a mudar marcha, eu aumento meus riscos muito. É exatamente isso que o Sam fala, que estamos todos dirigindo sem habilitação, né? A gente precisa se habilitar. E aí, assim, acho que é para isso que o nosso curso existe, né? Para a gente começar a se habilitar, né? A se habilitar no que é algoritmo, como eu identifico vieses, como eu combato a desinformação, né? O que é a diferença de desinformação e fake news. A gente vai ver tudo isso de forma, acho que bem prática, né? Gente, a gente está aqui, falta 5 minutinhos, deixa eu ver como que estamos aqui. Eu acho que pode passar, Sheila, essas... Assim, até para a gente sair dessa... dessa teoria, eu acho que a gente podia passar rapidinho aqui pela educação midiática, porque aí eu centralizo a questão das práticas pedagógicas mesmo na próxima aula. Eu tinha uma entradinha nas práticas pedagógicas, mas eu vou deixar as práticas pedagógicas para a próxima aula. Bom, pode passar mais um, Xê? Então, assim, o que a gente quer? O que a gente quer aqui nesse curso? A gente quer isso, né? Quer dizer, a gente quer justamente desenvolver competências para que a gente consiga acessar as mídias, analisar de forma crítica, compreender e interpretar as mensagens, criar conteúdos, porque nós somos produtores, né? Nós somos consumidores e somos produtores, né? E aplicar e atuar, porque quando a gente utiliza-se das mídias para a nosso favor, a gente atinge um grau de cidadania participativa muito maior. Pode passar. Eu vou passar mais duas. Esse é aquilo que eu falei, tá vendo? A gente veio em estágios, inicialmente a gente passava
uma visão só protetiva, de que a gente tinha que se proteger. Depois, nos anos 2000, começou a ter uma visão mais instrumental de que educação midiática é ter um computador por sala de aula, e a gente viu que não é nada disso, né? A gente chegou numa orientação mais capacitadora, e hoje é um quarto estágio da educação midiática, por causa dessa questão dos discursos de ódio nas redes, da desinformação, quer dizer, a questão do desenvolvimento do pensamento crítico e da reflexão veio realmente para o centro das atenções. Eu acho que a gente pode meio parar por aqui. Certo. Que isso já entra na próxima, né? Isso, só para ilustrar o que a gente falou, para vocês terem uma ideia, né, de tudo que a gente falou, e que tem muito com o que o Diego falou, dessa questão de como a gente lida com tudo isso. Tem um slide do iceberg, Sheila. Vai tá. nele, por favor. Eu vou direto nele. Só para a gente não sair com uma ideia errada, né? Porque a gente fala muito em fake news. Então, assim, a próxima aula nós vamos falar bastante de fake news, de combate às fake news. Mas a gente vai falar de muito mais coisa, né? Porque, assim, fake news é só a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg. A gente tem que lidar, e vamos ter que lidar nas nossas aulas, na nossa prática de educação midiática, e na próxima aula a gente vai trazer, inclusive, exemplos práticos de como fazer isso na aula de matemática, de como fazer isso na aula de biologia, porque, assim, a aula de matemática lida com gráficos, e a gente tem manipulação midiática na forma das pessoas construírem gráficos. A aula de biologia lida com sistema digestivo, valores nutricionais. E a gente tem pontos importantes aí sobre representação corporal, nas revistas femininas, por exemplo, sobre como a mídia coloca os vieses as questões alimentares de forma a induzir o consumo, né, de produtos que não são necessariamente, né, como é que, por exemplo, uma propaganda de hambúrguer ilustra tão bem o fato de que as coisas não são, na mídia as coisas não são, né, não parecem o que elas são. Então, quer dizer, a gente tem N formas de trazer isso para qualquer aula, para qualquer idade, porque hoje já tem uma vertente que acha que os alunos têm que começar a ser alfabetizados com 6, 7 anos, já em educação midiática, né? Então, quer dizer, que isso já venha desde pequenininho. Então, a gente não tem técnicas, tem metodologias para cada classe, mas a gente precisa saber de cada uma dessas coisinhas aí, que estão nesse marzão aí, como é que a gente leva essas coisas para a sala de aula. E aí a gente tem N formas de levar. Gente, eu acho que de minha parte é isso. Estourei aqui já meu tempo. Se alguém tem alguma dúvida, eu queria que vocês assinassem a lista, e na lista de presença que fica aí no chat, tem uma avaliação. Se vocês puderem darem sugestão, porque a gente não teve muito tempo de conversar, né? Espero que na próxima aula a gente tenha.
Se vocês puderem darem sugestões ali do que vocês querem para a próxima aula. Ô, Lúcia, eu também quero me despedir da turma, dizer que estou assim, impressionada com o pessoal, né? Muito bacana, acho que nós vamos ter aí uma bela oficina, né? E esse slide também, eu concordo com o pessoal está falando, que é muito bom, e tudo isso que está aí faz muito sentido, né, na nossa vida, e a gente está super afim aí de ter conversa sobre cada uma dessas coisinhas aí, né? Queria perguntar, Lúcia, se você vai disponibilizar a apresentação para eles, até quando você vai colocar isso no ar aí para eles, e se tem alguma recomendação para a próxima aula também, se você puder, você disponibiliza lá no ambiente do Classroom. Então, eu convido mais uma vez a todos os presentes a se cadastrar no Classroom. Pode falar, Ana. Desculpa, Sheila, eu não queria te interromper, mas só para lembrar falar também, se a gente puder, antes de todo mundo sair, a gente fazer aquela foto, né, para registrar. Sim, gente. Quem tiver com câmera, puder abrir a câmera, eu gostaria de pedir aí, deixa eu compartilhar essa tela, aqueles que tiverem condição, eu sei que nem todo mundo tem câmera, para a gente fazer o registro aqui da nossa turma, por favor. Quem tiver ainda aí, tiver condição, será um prazer aí fazer uma foto de todos. É a Ana que está com a mãozinha levantada aí, Ana. Ana. Ops, desculpa. Espera aí, gente, deixa eu tirar aqui. Eu também estou aumentando aqui, que eu... Acho que agora foi. Espera aí. Ó, que bacana que ficou. Todo mundo sorrindo aí, né? Eu tiro, você tira também, tá? Beleza. E turma boa. Eu já tirei. Você tirou também? Tirei, ficou ótima. Então tá ótimo, gente. Olha, muito obrigada, viu? Foi um prazer encontrar vocês aqui hoje. Obrigada aí, vocês. Obrigada, pessoal. Estarem aí. Tchau, obrigada. Até daqui a 15 dias, hein? Até. Um abraço, gente. Tchau. Até.